Está entrando no ar pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, e você sabe, sempre na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje, além da veracidade histórica da Bíblia, vamos também perceber a veracidade profética da Palavra de Deus. O que significam os símbolos bíblicos acerca das profecias, qual o seu envolvimento com o contexto do Antigo Oriente Médio e que mais podemos aprender dessas importantes mensagens que estão contidas na Escritura Sagrada. Portanto, temos muita coisa para estudar, não sai daí porque o Evidências volta já já. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso entrar no assunto de hoje, por mais importante que ele seja, sem primeiro oferecer um presente todo especial para você e sua família. De que eu estou falando? Do Guia de Estudos Evidências, que foi preparado com muito carinho pela TV Novo Tempo para você. No Guia de Estudos, nós temos muitas informações sobre ciência e fé, a existência de Deus, a razoabilidade histórica da ressurreição de Jesus e muito mais. E você pode ganhar esse curso gratuitamente. Como? Você pode ligar para a gente aqui, através do telefone 0 Operadora 12 21 27 3121, isto no horário comercial, ou pode também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98144 0077. Anotou aí? Você também ainda tem a opção de entrar no site biblia.com.br ou através do QR Code que aparece aí na sua tela. Eu quero mandar esse presentinho para você. No programa anterior, nós vimos bastante sobre o grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Você viu. Ali eu apresentei como que, às vezes, um personagem histórico é mencionado na profecia e por detrás dele, ao mesmo tempo, é relatada a história do grande conflito com a queda de Lúcifer no céu, como ele se tornou o diabo, Satanás, e como nós podemos, através da lição profética ou da visão profética, ter uma cosmovisão da história que mostra em paralelo as forças do bem e as forças do mal, o império da luz e o império das trevas. Em outras palavras, quando você vir alguma coisa acontecendo em sua vida, de trágico ou de bom, você pode saber que existem forças do bem e do mal batalhando nesse momento, e os dois lados querem você. Portanto, eu já começo esse estudo de hoje com o meu apelo. Escolha o lado de Deus, escolha o lado da luz. Agora vamos recapitular um pouquinho o que nós já vimos no programa anterior. Eu falei de Daniel capítulo 2, você se lembra? No livro de Daniel capítulo 2, que estudamos lá atrás no começo dessa série, eu mencionei um sonho profético do rei Nabucodonosor. Apenas para relembrar para você o que nós vimos lá atrás no capítulo 2, pode ser que alguns de vocês não assistiram desde os primeiros vídeos ou os primeiros programas dessa série, ou quem sabe você já até assistiu, mas esqueceu de alguma coisa. Vamos recapitular. No capítulo 2 do livro de Daniel, há a descrição de um sonho que Nabucodonosor teve, onde ele viu uma estátua com vários metais, simbolizando cada uma das partes da estátua. A cabeça era de puro ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de cobre e as pernas eram de ferro. Quanto aos pés da estátua, eles eram em parte em ferro e em parte em barro. Daniel continua interpretando o sonho de Nabucodonosor, que após ver esta imensa estátua, percebeu também uma pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. A pedra bateu nos pés da estátua, esmiuçou a estátua em várias partes,
e esta pedra encheu o mundo. Então Daniel explicou que esta estátua, com seus diferentes metais, representariam diferentes reinos, não judeus, é claro, que haveriam de dominar o mundo. E após esses reinos, viria do céu o reino de Deus, representado por esta pedra que bate nos pés da estátua e a esmiuça. Esta pedra que pega a parte inferior da estátua e cobre todo o planeta Terra seria o reino de Deus, um reino que não seria jamais vencido, nem passaria às mãos de outro monarca. Depois que eu recapitulei ali com vocês essa parte de Daniel capítulo 2, eu mostrei que existe uma correlação entre Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, porque nós temos no capítulo 2 as partes de metal da estátua e no capítulo 7 eu tenho detalhes sobre 4 reis profetizados naquela visão de Daniel. Se você se lembrar, eu mostrei esses 4 reinos aqui a partir de 4 animais, que seriam um leão, um urso, um tigre e um animal terrível e espantoso, do qual é difícil encontrar uma representação na natureza ou no mundo animal. Vamos falar então detidamente de cada um desses animais. Como eu disse para vocês, o primeiro seria um leão. Ele tem asas, como águia, ele voa. Esse leão é realmente diferente de um leão normal da fauna que nós podemos ver talvez no mundo animal. O que seria a representação desse leão? O que seria a representação do urso que vem depois? E do leopardo de 4 cabeças? E do animal terrível e espantoso? Bom, já que eu tenho essas estátuas, essas imagens aqui, eu vou mostrar para você no telão as mesmas imagens com os reinos que cada uma delas representava. Vamos colocar na tela aqui. O primeiro animal que Daniel menciona no capítulo 7, ele seria o leão com asas. E ele corresponde justamente à cabeça de ouro da estátua. Ele representa então a Babilônia. Ali é dito que a Babilônia seria um império que passaria, que seria dominada por um outro império inferior. Aí vem o segundo animal, que eu já mencionei, é o urso, com 3 costelas na boca. Ele equivaleria ao peito e braços de prata da estátua, que por sua vez diziam respeito à Medopérsia. A Babilônia, que era a cabeça de ouro, também o leão com asas, era a Babilônia, que vai desde 612 a.C. até 539 a.C. Já a Medopérsia, ela dominou o mundo de 539 a.C. até 331 a.C. Aí nós temos a parte do quadril de bronze, que corresponde ao terceiro animal, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Estes representariam, por sua vez, a Grécia, que governou o mundo de 331 a.C., a época de Alexandre o Grande, até aproximadamente o ano 63 a.C., quando nós temos a hegemonia de Roma sobre o Império dos Judeus, o Reino dos Judeus, melhor dizendo, sobre a Judéia. E, finalmente, as pernas de ferro, que representariam o animal terrível e espantoso. Estou falando dessa vez de Roma, que governou de 63 a.C., quando ela, através de Pompeu, conquista Jerusalém e o território judeu, até o ano 476 depois de Cristo, quando Roma Ocidental cai na mão dos povos bárbaros. E a seguir nós temos os dedos da estátua, dos pés da estátua, em parte em ferro, em parte em barro, que representariam a continuidade dos reinos deste mundo, desde a queda de Roma até o tempo do fim. E aí no livro de Daniel vai aparecer um elemento a mais, que é o pequeno chifre, do qual eu falarei aos poucos nesse programa. Sobre o fato de Babilônia ser representada na forma de um leão com asas, como eu mostrei para você ali na nossa estatueta e também ali no quadro profético, nós temos algo que mostra que a semelhança é mais do que evidente. Preste atenção e você entenderá. Exposta no Museu de Berlim estão algumas partes preservadas da antiga avenida processual da Babilônia. Os animais que você vê ali, todos entalhados, são leões feitos com asas. Estes animais foram esculpidos a mando de Nabucodonosor.
Você percebeu? Leões com asa representando a Babilônia. Daniel também vê um leão com asas representando a Babilônia. A semelhança não é mera coincidência. Deus usou um símbolo que o profeta entendeu de imediato. Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Depois desse leão com asas, nós temos o urso que segue. E como eu mostrei no quadro e também ali na nossa estátua, ele é descrito como tendo se levantado sobre um dos seus lados. Você pode ler isso na sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 5. Aquele urso, ele era, de certa forma, torto. Qual seria a explicação disso? Eu vou pegar o urso aqui na mão e você vai entender. A descrição de Daniel seria que o urso teria na boca 3 costelas, ele era feroz e um dos seus ombros era mais alto do que o outro. Esta é uma parte um tanto difícil de ser explicada, principalmente se lembrarmos que o urso representa a Medo-Pérsia. Então, se tomarmos isto em paralelo, poderemos ver que este urso tem algo que lembra os 2 seios e os 2 braços da estátua de Daniel, capítulo 2, aquela do sonho de Nabucodonosor. Então eu tenho aqui implícito que consiste na representação das 2 potências que fizeram parte do segundo reino mundial da profecia. Eu estou falando justamente de um reino duplo que, num lado, seria forte e no outro lado, mais enfraquecido, ou seja, que uma parte teria proeminência sobre a outra. E este foi o caso com o império da Medo-Pérsia, que seguiu a Babilônia. E ele exatamente está aqui representado, porque a Pérsia foi mais predominante e invadiu, ou ultrapassou, melhor dizendo, o reino da Média. E quanto às 3 costelas que estão na boca do urso, o que significariam essas 3 costelas? Note que elas estão entre os dentes do urso. Isto significava que, na época de sua conquista sobre a Babilônia, aquele urso, ou melhor, a Medo-Pérsia, entraria numa guerra sucessiva, uma guerra apocalíptica, com 3 territórios que seriam devastados. Parece que não há um modo inequívoco de identificar essas costelas como sendo cidades, mas alguns imaginam que poderiam ser 3 províncias que foram conquistadas. Assim, nós somos levados à opinião de que essas 3 costelas poderiam, hipoteticamente, representar porções de uma grande confederação mais antiga que foi desmembrada. E na conquista do Império Medo-Persa, estas nações seriam, evidentemente, a Babilônia, a Lídia e o Egito. Quanto ao próximo animal, eu insisto em mostrá-los para você para que fique bem didática a apresentação, afinal de contas, repetição também faz parte da pedagogia. Você tem um leopardo com 4 cabeças, você vê aqui 4 cabeças e 4 asas, tá certo? Ora, isso também é emblemático, pois sabendo que este animal representa o Império Greco-Macedônico, que ainda não havia chegado ao poder nos dias de Daniel, é notório que o fim desse império coincidiu com a morte de Alexandre o Grande e a conseguinte repartição do seu reino. Sabem em quantas partes? 4. Porque o reino de Alexandre foi repartido entre os seus 4 generais, ou seus 4 diadochi, como se diz em latim. Estes seriam Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. É muito curioso o detalhe que a Bíblia apresenta, os detalhes proféticos e como eles vão se cumprindo paulatinamente na história. Bom, já que eu estou passando cada um dos animais, eu vou para o 4º e último, que é descrito na Bíblia como um animal terrível e espantoso, ou seja, um animal do qual você não teria nenhuma representação ali na fauna. Ora, esse animal vai ter a sua atenção destacada perante a visão de Daniel. Daniel vai querer saber mais detalhes sobre este animal. Aliás, ele chama a atenção de Daniel e a nossa atenção também, porque ele era realmente um animal muito diferente. Agora, considerando que os 3 reinos anteriores são colocados como animais conhecidos, perceba o texto. Eles são mencionados como entidades que têm significado similar ou paralelo a alguém. Eles são descritos como um leão, como urso, como leopardo. O último, no entanto, é um animal, uma fera,
como nada. Ela parece ser uma entidade em si mesma. Esta besta fera com vários chifres também parece ser muito cruel e voraz, aliás, mais cruel do que todos os animais anteriores. E como tal, ela é uma representação adequada de Roma pagã, que conquistou, governou e pisoteou o mundo com seus pés. O que o quarto animal representa em Roma é praticamente um consenso, isso aí quase ninguém tem dúvida. A maior parte dos historiadores e teólogos ao longo da história, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, tem interpretado esta criatura como sendo o Império Romano. Só à guisa de ilustração, eu vou dar um exemplo para você. O comentário sobre Daniel escrito por Hipólito por volta do ano 200 de nossa era, considerado o mais antigo tratado completamente preservado de interpretação de um texto bíblico a partir de um autor cristão. Este tratado nos traz uma informação muito interessante sobre o livro de Daniel. E eu vou fazer o seguinte, para que a gente possa trabalhar com uma fonte primária, eu vou pedir para colocar aqui no telão um trecho do comentário de Hipólito para você, tá bom? Veja como ele interpretava o quarto animal de Daniel, isto no ano 200 de nossa era. Vamos colocar aqui no telão. É esse texto aqui. Eu apresentei para vocês justamente a tradução do texto de Hipólito em inglês. Veja que ele está falando do terceiro animal como sendo Alexandre o Grande, que quando morrendo, dividiu o seu reino em 4 partes. Então o texto continua falando sobre o quarto animal terrível e espantoso, que está ali no verso 25. E ele fala, a quarta besta, uma quarta besta terrível e espantosa, que tinha dentes de ferro e garras em brasa. O que seriam estes, senão os romanos? Então o próprio Hipólito, há quase 2000 anos, já interpretava o Império de Roma como sendo o quarto animal terrível e espantoso. E como eu afirmei, muitos especializados em teologia bíblica dizem a mesma coisa. Aliás, muitos especialistas em patrística, isto é, na escrita daqueles primeiros autores cristãos do 2º, 3º, 4º século, também acreditam que isto era um consenso quase do cristianismo. Eles até acham que Hipólito tomou esta informação para escrever o comentário dele de Irineu de Lyon, que, por sua vez, pegou a mesma informação de Policarpo, que foi o seu professor de Bíblia, e Policarpo conheceu pessoalmente o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Portanto, nós temos uma sequência de interpretação que remete até uma fonte apostólica. Agora, na lista daqueles que diziam isto, além de Hipólito, eu posso citar Cirilo de Jerusalém, Vitorino de Petu, Jerônimo e Teodoreto, apenas para mencionar alguns cristãos ou autores do cristianismo mais antigos. Todos estes interpretavam o quarto animal de Daniel capítulo 7 como sendo Roma, o Império Romano. O mesmo se dá na época ou no meio do judaísmo. Quando você pega a literatura judaica, por exemplo, aquela mais antiga fora da Bíblia, é claro, por exemplo, na época do Talmud, que para os judeus é quase que uma segunda escritura, o Talmud é uma série de tratados e interpretações judaicas a respeito da moralidade, das leis. É muito conhecido o Talmud. No Talmud é demonstrado que havia no seio judaico a interpretação ou a alusão aos 4 grandes exílios do povo judeu. Aliás, 4 exílios que correspondiam à profecia de Daniel. E eles diziam que o primeiro foi o da Babilônia, o segundo da Medo-Pérsia, o terceiro da Grécia e, finalmente, o quarto, que é cognominado como Edom, significaria o Império Romano. Eu vou dar mais uma fonte para você do judaísmo. Se você olhar o Vaikra Rabá, no capítulo 13, verso 5, e também no Melquitá de Rebi Ismael, e também em alguns Midrashim, isso é, em alguns livros de interpretação judaico antigos, você vai ver a mesma forma, a mesma compreensão ali em todos esses autores. Ou seja, eu não estou pegando a profecia e agora, à distância, estou colocando qualquer interpretação ali ao meu bel prazer. Existe uma tradição interpretativa desses conceitos que remete até aos tempos mais antigos.
Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando estamos estudando uma profecia apocalíptica, sim, o livro de Daniel também é considerado uma literatura profética apocalíptica, corre-se o risco de acabar inventando uma interpretação artificial que não tem nada a ver com o contexto literário da época ou com o livro em si. É aquilo que vulgarmente muitos teólogos chamam de hermenêutica de almanaque ou de jornal. São pessoas que ficam pegando profecias de Daniel e de Apocalipse e apontando a esmo para qualquer ditador, qualquer guerra do mundo, qualquer ação militar. Isto aqui agora é o Apocalipse, isso é o Apocalipse. Então nós temos, por exemplo, quando a gente fala da besta de Apocalipse capítulo 3, o pessoal já falou que era Saddam Hussein, Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte, e a gente não pode considerar a profecia uma música romântica daquele tipo, qualquer uma, quando você está na fossa, conta a sua história. Devemos ter o cuidado em ter uma interpretação sólida da Bíblia Sagrada e a tradição, a história de como o texto foi interpretado ao longo dos séculos nos ajuda em muito. Em primeiro lugar, porque evita o modismo, achar que a interpretação que eu estou colocando hoje é a correta. Em segundo lugar, evita também aquela forma artificial de enxergar na profecia algo do nosso tempo que às vezes não tem nada a ver com aquilo. E em quarto e último lugar, eu levo em consideração que escritores do passado tiveram acesso a fontes que hoje estão perdidas. Não significa isto que a história é uma intérprete sem erros da profecia, não. Mas, por outro lado, eu não posso interpretar a profecia com critérios modernos, abdicando de como ela foi entendida ao longo da história do cristianismo. Por isso é importante tanto a alusão ao contexto literário do Antigo Oriente Médio, para entender o que a profecia de Daniel e outros escritores da Bíblia significava para os leitores imediatos do livro, bem como aquela profecia foi entendida ao longo da história da redenção, ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história do cristianismo. Você percebeu? A estrutura dos 4 reinos desempenha um papel importante também em numerosas homilias rabínicas, estando ligada a versos e assuntos adicionais. Eu vou dar mais um exemplo para você, já que eu estou falando de interpretações ao longo da história. Só para você ter uma noção, os antigos rabinos judeus falavam de 4 impérios mundiais, 4, exatamente como temos em Daniel, e também eles usavam o símbolo de 4 animais não kosher, isso é, 4 animais imundos para o consumo. Nessa tradição rabínica, o camelo era a Babilônia, a lebre era a Média, o coelho era a Grécia e o javali, um porco, era Roma. Ou, alternativamente falando, esses mesmos rabinos faziam, às vezes, uma associação com a aliança abraâmica, que vinha de Gênesis capítulo 15, verso 2, onde diz que, como o sol estava se pondo, a Bíblia fala que um sono profundo caiu sobre Abraão e um grande pavor escuro desceu sobre ele. Então esse versículo é interpretado por esses rabinos de forma que o pavor se refere simbolicamente ao reino da Babilônia, o escuro à Média, o grande refere-se ao Império Grego e o desceu ao Império Romano. Eu sei que é uma forma poética de enxergar tudo isso, mas ela ilustra como eles entendiam aquela passagem dos 4 animais de Apocalipse. Aliás, essa abordagem simbólica também está num outro tratado judeu chamado Meritá, do Rabi Ishmael. E também eu tenho uma alusão disto nos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados ali nas cavernas de Qumran e os arqueólogos descobriram entre eles 3 fragmentos muito interessantes que eu quero mostrar para você. Está aqui na tela, vamos ver. Um deles está aqui, olha. Esse tratado, ou melhor, esse fragmento que você está vendo, foi encontrado na caverna número 4, ali das grutas de Qumran. O paleógrafo Émile Pouer datou esse fragmento em cerca de 100 a 150 a.C.
embora a data de composição da obra seria certamente muito mais antiga, o que evidencia que era um material antigo e importante no judaísmo. Sabe por quê? É que quanto mais antigo esse material for, mais importante ele é. E ele depende de muitos fatores. Um fator-chave é o escopo que ele apresenta dos reinos, trazendo uma simbologia que certamente seria inspirada na visão de Daniel. O texto pretende divulgar para os judeus conhecimentos especiais sobre o curso da história por meio de um relato revelador de um cortesão judeu ou rei pagão, usando um simbolismo de 4 árvores, de novo o número 4, que dialogam com um sonhador desconhecido, ou pelo menos não nomeado. Talvez o trecho mais relevante dessa composição para o nosso assunto de hoje seja aquele que fala da primeira árvore como sendo a Babilônia, controlada pela Pérsia, depois uma segunda árvore, que também seria a Média. As 2 árvores seguintes estão em seu comentário faltando, mas poderiam talvez ser a representação da Grécia e de Roma, por que não? Isto leva a entender que desde longa data, antes mesmo do cristianismo surgir, os judeus já tinham procurado preservar e estudar o capítulo 7 de Daniel, que certamente teria muita relevância para eles e também para os nossos dias. Agora, no próximo programa Evidências, eu vou continuar estudando mais desses detalhes com você. Então divulgue esse programa para os seus amigos, chame outras pessoas para assistirem. Aliás, você também pode acompanhar o programa Evidências através do canal do YouTube do Evidências NT. Bom, no próximo programa vamos revelar um pouco a guerra cósmica do bem contra o mal, ou de acordo com a simbologia, entre Deus e um pequeno chifre, e a perspectiva profética desse conteúdo analisada do ponto de vista de Deus, e o modo como Daniel fecha o enredo de todo esse capítulo, ou seja, são assuntos muito importantes para a nossa compreensão hoje. Portanto, você não pode perder o nosso encontro semanal, que você sabe, é aqui na TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo é o canal da esperança, é o canal do programa Evidências. Um grande abraço e eu aguardo você. Até lá!